Estamos falando no Além da Notícia desta noite dos 50 anos da Sacrosantum Concilium, o documento do Concílio Vaticano II que trata da liturgia. Aliás, sobre liturgia eu tenho aqui, Dom Geraldo, o seguinte dizer, olha, os padres conciliares descrevem a liturgia como a primeira e necessária fonte onde os fiéis hão de beber o espírito genuíno cristão. Que beleza de frase é esta, hein? O espírito genuíno cristão está na liturgia. É verdade. E o que o senhor nos disse no comecinho do programa, que nos acompanha do nascer até o entardecer da vida. E nesta mesma direção, o documento lembra um princípio que existe, que a gente celebra aquilo que crê. E a gente crê aquilo que a gente celebra. Entendeu? Então, a nossa fé se expressa na liturgia. E, por sua vez, a liturgia alimenta a nossa fé, a nossa vivência de fé. Em que eu acredito na fé cristã? Naquilo que eu celebro na liturgia. Eu celebro o quê? Eu celebro aquilo que eu acredito. Eu, quer dizer, a igreja acredita, porque é a fé da igreja que se expressa quando se celebra a liturgia. É muito bonito isso. Nós estamos conversando com Dom Geraldo Lírio, arcebispo de Mariana, em Minas Gerais, perito em liturgia. Por isso, e que esteve lá também, acompanhou o Concílio Vaticano II e a aprovação dos documentos todos do Concílio. Dom Geraldo, eu diria que nós tivemos a mudança da língua, aqui nesse documento tivemos a mudança da língua, 50 anos atrás, nas celebrações, tivemos a reorganização do missal, a posição do padre em relação ao altar. Era o sacerdote, ele estava sempre de costas, depois ele se vira para frente. O senhor já começou a celebrar assim, porque poucos anos depois o senhor já estava celebrando e já começou assim diretamente. Eu fui ordenado já depois do Concílio Vaticano II, então a minha experiência toda já era nesta forma. Agora é bom que se diga que na igreja, às vezes, aquilo que é novidade consiste não propriamente em coisas inventadas hoje, consiste em voltar às fontes da própria vida cristã. Aliás, o que o Papa João XXIII queria também ao convocar o concílio era isso, que a igreja voltasse às suas fontes, sobretudo à Sagrada Escritura, às tradições antigas, aos ensinamentos dos nossos pais na fé. Então, só para ter uma ideia, na verdade, por exemplo, nas basílicas de Roma, sempre a missa foi celebrada voltada para o povo. Posteriormente, a questão se deu já na Idade Média, quando a mesa do altar vai ser colocada no fundo da ábside da igreja, e então o celebrante ficava de costas para o povo. No movimento litúrgico que antecede o Vaticano II, já haviam iniciativas de retomar a missa celebrada voltada para o povo, e o missal romano, publicado depois por Paulo VI, então já prevê esta como forma comum de celebração da Eucaristia. Não é forma obrigatória. Não, mas eu conheço um padre que celebra de outra forma. Não, mas é permitido também. Claro que é mais conveniente a forma voltada para o povo. Já vou dizer por quê. Porque no documento sobre a liturgia, um dos conceitos fundamentais que ali aparece é o conceito de participação. A missa em latim levou o quê? Levou a que muitas pessoas ficassem assistindo à missa. Até a expressão era esta. Assistir. Ouvir missa, assistir missa. Porque não se participava. Por falta de uma participação mais viva. O padre rezava, às vezes até em voz baixa, o povo nem ouvia o que estava rezando. Também, quando ouvia, não entendia o que estava dizendo. Então, tanto faz. Então, o conceito de participação é muito forte. E o concílio vai dizer em que consiste essa participação. Uma participação ativa. Quer dizer, toda a assembleia reunida, ela é celebrante. Quem é que celebra a missa? É toda a assembleia reunida, naturalmente presidida pelo ministro ordenado.
Além disso que o senhor está me dizendo, o que o senhor me faz agora conhecer, que o senhor desconhecia, é que já havia ideias, já havia na igreja o pensamento, por exemplo, quanto a esta missa voltada, a este conceito de participação. Então, tudo isso já eram pensamentos, essas mudanças não surgiram somente ali no concílio, elas já existiam dentro de muitos pensamentos, é isso? A gente pode dizer assim, que já havia um grande rio que se formava, que era o movimento litúrgico, que criou todo um clima na igreja, e esse rio desagou no Vaticano II. Poderia-se dizer que o Vaticano II foi fruto, sobretudo, desse movimento litúrgico? Nesse aspecto, sim, mas havia também um movimento bíblico, digamos assim, o maior empenho nos estudos bíblicos, isso vem muito forte, e no Pontificado de Pio XII ganhou muita força, e um outro movimento que era a volta aos estudos dos escritos dos nossos pais na fé, o período chamado de patrística, então Santo Agostinho e tantas outras figuras importantes da antiguidade cristã. Esses movimentos deram um grande suporte para o Vaticano II. Quer dizer, o concílio não foi assim uma coisa que caiu do céu por descuido, né? Como diríamos na nossa linguagem popular. Não foi uma coisa assim que se improvisou ali naquele momento. Havia todo um movimento teológico muito forte, que já, né, digamos assim, se consolidava de tal maneira que todas essas contribuições foram se interligando e ganharam no concílio uma expressão que, não é, digamos assim, imprimiu para toda a igreja um novo dinamismo na força do Espírito Santo. Porque isso tudo, pelo lado humano que existe, que a gente tem que considerar, só isso não explica. O concílio vai se explicar, sobretudo, por uma ação muito especial do Espírito Santo, falando a toda a igreja e ao mundo por meio dos padres conciliares que fizeram o Vaticano II. Nós temos uma geração agora que nos assiste ou que nos ouve e que é mais ou menos assim, aquela geração que esteve recentemente na Jornada Mundial da Juventude, ou seus pais que ainda são muito jovens e que não conheceram esta igreja ante ou pré-concílio Vaticano II. Nós falamos agora há pouco desta participação. Hoje o que a gente vê na igreja? A gente vê o leigo que canta, o leigo que sobe ao altar e que faz uma leitura, o leigo que ali no ofertório participa, ele leva a cestinha, o leigo que participa dos cantos em todo momento na celebração, o leigo que faz até uma encenação teatral, participa de uma forma coreográfica numa celebração litúrgica. Como era antes do concílio, não havia esta liberdade de participação, esta forma de fazer junto a celebração? O que aconteceu foi, por causa do uso do latim, o povo perdeu aquele contato mais direto com os textos da Sagrada Liturgia. Então, se desenvolveu uma piedade popular que se ampliou muito como uma espécie assim de forma de participação. Então, o que acontecia? Enquanto o padre rezava a missa, os fiéis rezavam o terço frequentemente. Os dois momentos, vamos dizer assim, se sobrepunham. Não é que o povo não soubesse o que estava acontecendo, porque não se pode chegar a isso, de achar que ninguém sabia porque era em latim o que estava. Não, o povo sabia o que era a missa, o povo sabia o que era a comunhão. É claro, a fé era a mesma. Não houve mudança na fé, houve mudança na forma de expressar a fé. E a missa sendo em latim, e os fiéis não acompanhando o que estava sendo dito, propiciava-se a forma de devoções populares que ganharam muita expressão. As devoções populares, como o Santo Rosário, os exercícios quaresmais, as formas de devoção à Nossa Senhora,
as coroações, enfim, há toda uma forma que também é uma riqueza. Ninguém vai se esquecer dessa riqueza e até, já que estou falando na piedade popular, me lembro do que diz o documento de Aparecida, da Conferência dos Bispos de Aparecida, quando fala que a piedade popular também é lugar de encontro com Jesus Cristo. Isso é muito importante. E esta mesma ideia, no Sínodo para a Nova Evangelização, volta, e a mensagem do Sínodo, último Sínodo acontecido em Roma, sobre a Nova Evangelização, volta a esta mesma mensagem, essa mesma compreensão, esta mesma de ideia valorização de que a piedade popular também se constitui em espaço de encontro com Jesus Cristo. Mas é evidente que ela não substitui a expressão litúrgica. Ela pode e deve estar vinculada à celebração litúrgica, deve ser enriquecida pela própria liturgia, mas ela não tem a mesma densidade, vamos dizer assim, da celebração litúrgica, que é a ação do próprio Jesus Cristo por meio da sua igreja. E o documento sobre a Sagrada Liturgia vai usar esta palavra de Santo Agostinho, que diz: quando eu batizo, é um ato litúrgico, é Cristo quem batiza. E o mesmo se pode aplicar para os vários sacramentos. E quando eu celebro a Eucaristia, é Cristo que está celebrando a Eucaristia. Quando eu perdoo os pecados, é Cristo quem está perdoando os pecados. Então, o que vale para cada sacramento se pode também, dentro de cada contexto, ser aplicado às outras expressões litúrgicas, como, por exemplo, a oração do ofício divino, a liturgia das horas. No Geraldo, como testemunha da história, como é que o senhor sente ou se sente quando o senhor, por exemplo, vê uma criança numa celebração eucarística, numa missa, que está ali cantando e que está brincando, mas que está cantando, está interagindo, ou um leigo qualquer, de idade qualquer, jovem ou já adulto, e que participa, e que se emociona, e que canta, e que levanta os braços, e que durante aquela celebração da Santa Missa, a gente percebe que ele está de fato vivendo ali a fé. Como é que o senhor consegue ver isto hoje nas celebrações das quais o senhor mesmo preside e se lembrar daquela época? É de fato a mudança proposta pelo concílio? É uma mudança profunda, uma mudança radical. É algo inteiramente diferente do que acontecia antes. Mas só para a gente também ser objetivo e justo com a história. Não quer dizer que sempre, em todas as celebrações, a Assembleia estivesse alheia ao que estava acontecendo no altar. Não é assim. Porque o próprio movimento litúrgico já vinha criando esse clima antes do Concílio Vaticano II, em que muitos cristãos, sobretudo os cristãos mais esclarecidos, pessoas que tinham uma formação cristã mais aprofundada, costumavam acompanhar a missa com o seu missal. Então, havia o missal do padre, mas havia o missal dos fiéis, que acompanhavam, né? E o missal, às vezes, era bilíngue, isto é, tinha o texto latino e a tradução. Aliás, sobre dizendo isso, a gente se lembra, por exemplo, das celebrações hoje ainda na Basílica de São Pedro, que tem naquele livretinho sempre ali o latim e do lado a língua italiana ou alguma outra língua, né? Exatamente. Então, muitos cristãos acompanhavam a missa seguindo, não quer dizer que todos estivessem sempre rezando o terço durante a missa. Muitos acompanhavam seguindo em seu missal o que estava sendo celebrado. Porém, um dos critérios desta participação dos fiéis, eu dizia que um dos conceitos-chave da Constituição sobre a Sagrada Liturgia é o conceito de participação. Então, eu falei desse conceito de participação e esse conceito fala de uma participação ativa, mas também fala de uma participação consciente, de a pessoa participar ativamente, como você dizia, né, envolvida nos cantos, nos movimentos, etc., mas também consciente do que está fazendo.
Daí a importância de uma catequese litúrgica. O cristão precisa ser formado na catequese para participar ativamente e conscientemente da celebração. E tem uma terceira característica, é que essa celebração também não pode ser só externa. É uma participação que deve tocar na vida da pessoa. E quando a gente fala tocar na vida da pessoa, sim, é tocar nos seus sentimentos, é tocar no seu coração, tocar na sua mente, para que ele, o cristão, para que a cristã, viva no seu dia a dia aquilo que nós celebramos na fé. E é interessante que há muitas orações litúrgicas que dizem exatamente esse conceito, para que nós possamos viver na nossa vida o que celebramos na liturgia. Então, o conceito de uma celebração frutuosa, proveitosa, uma celebração que tenha repercussão na vida dos cristãos. Não é sair do mesmo jeito que entrou, né? Tem que sair transformado, modificado, tocado pela graça de Deus. Veja que conceito bonito de participação, que não é só uma coisa externa, é algo que envolve a vida do cristão, envolve em quê? Do próprio mistério de Cristo Jesus, porque cada celebração litúrgica é uma celebração do mistério pascal. Morte e ressurreição de Cristo, morte e ressurreição nossa em Cristo. O senhor me fez lembrar aqui a minha época de catequese. Aliás, a catequese litúrgica que fiz, mas foi, considero, da mais alta qualificação, porque me lembro até hoje de cada momento ali da oração eucarística, da oração litúrgica, aquele momento final da celebração, o que cada momento daquele significa e como devo me portar ali. Então, não sei como está hoje a catequese litúrgica que é feita para os nossos meninos de primeira comunhão, a que é feita também no crisma, mas, de fato, é algo que é importantíssimo para que se viva bem o momento. Exatamente. Essa catequese deve ajudar o cristão a celebrar bem cada momento. Para isso, ele tem que saber o que está celebrando, né? Então, isso se aplica aos sacramentos, isso se aplica aos sacramentais, que não são sacramentos, não é? São expressões de culto que têm uma certa vinculação, né? Faz uma certa referência. Por exemplo, o batismo é o sacramento. A aspersão com a água benta nos lembra o batismo. Então, nós chamamos isso de sacramental. Então, ora, precisa saber disso para poder participar convenientemente. Mas também as outras formas, por exemplo, o ano litúrgico. Nós entramos no advento. O que é advento? Vamos celebrar o Natal. O que é o Natal? Vem a Epifania. O que é a Epifania? O que é a Quaresma? Por exemplo, o que é tempo pascal? Neste tempo agora que nós estamos aqui no programa, está começando o advento. Exatamente. Não é? E, de fato, é algo que é desconhecido para muitos católicos. Pois é. Isso precisa de uma catequese que permita ao católico viver a riqueza deste tempo, do ano litúrgico. Então, tudo depende de uma preparação, de uma formação, como tanto a igreja tem insistido, né? Pais e padrinhos precisam de uma preparação para o batismo de seus filhos e afilhados. Poderíamos dizer, sem uma compreensão e um conhecimento de cada momento como este e de cada ato que se faz numa celebração eucarística, numa celebração de fé, sem o conhecimento, sem a consciência, a fé não faz diferença. Poderíamos dizer isso? Exatamente. Para aquela pessoa, a fé não está fazendo diferença. E por isso mesmo, liturgia e catequese têm que andar de mãos dadas. Então, daqui a pouquinho eu quero continuar com o senhor, o nosso bloco está se esgotando, falando justamente sobre isso, porque hoje, que fé hoje o nosso povo está celebrando? Será que nós estamos, de fato, vivendo bem a nossa fé? E por que a gente questiona tanto a fé, se questiona tanto e às vezes abandona a fé sem nenhuma razão? A gente, de fato, conhece a fé que tem? A gente, de fato, está consciente dela? A gente experimentou a fé que assumiu? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, porque nós vamos unir o ano da fé, que acabou agora, com a Sacrosanto, um concílio que completa 50 anos neste 4 de dezembro. Já já voltamos.